Olá pessoal, voltando ao cenário habitual por enquanto, né? Não vai mostrar parede feia. Eu queria comentar sobre essa treta que aconteceu no dia de ontem entre o Ciro Gomes e a Dilma Rousseff, né? E corrobora com uma teoria que eu sempre tive, que a esquerda sempre brigou, assim como a direita. Sempre houve quebra-pau. Só que o quebra-pau da esquerda ele era mais discreto. Mas hoje, diante do cenário político que a gente tem hoje, isso ficou notório. Porque analisando tanto a situação do PT quanto do Ciro Gomes, existe sim uma busca pelo protagonismo dessa vertente política. Assim como hoje o protagonismo da direita está na mão do Bolsonaro, o protagonismo da esquerda está na mão do PT ainda. Sim, o PT tem muita força na esquerda. Pouquíssimos esquerdistas, uma pequena parte dos esquerdistas, eles detestam, por exemplo, Lula, Dilma, PT. Só aqueles mais radicais que eles têm um ódio do PT por às vezes não ser esquerda o suficiente, enfim. E dito isso, o Ciro Gomes ele já vem acumulando fracassos no pleito para presidente. Se não me engano, ele disputou acho que 4 eleições presidenciais, acho que 94 não, 98, 2002 e 2018. São três, desculpem. E agora 2022. E fica muito notório que ele não tem capacidade de conseguir convencer o eleitorado de esquerda ou mesmo um eleitorado anti-Bolsonaro que não é necessariamente de esquerda a votar nele. Pelo próprio jeito dele, pelas próprias ideias dele, assim, eu tento analisar a situação me colocando no lugar de um esquerdista, né? E vejo que ele não tem propostas que agradam, de certa forma, nem a esquerda nem a direita. Claro que hoje na internet, na bolha da internet, existe pessoas que admiram o Ciro Gomes. Porém, o eleitorado petista, aquele pessoal que sempre votou no Lula, não vai votar nele. E mostra-se que ele tem uma certa raiva do PT, porque o Lula é, sempre preferiu ajudar petistas do que alguém que não é petista. Tanto que ele tornou uma pessoa sem carisma, sem capacidade, como a Dilma Rousseff. E a questão da briga entre eles foi a questão do impeachment. Porque na visão do Ciro Gomes, o Lula hoje se reúne com pessoas que trabalharam pelo impeachment da Dilma. Tá, mas como que parece até inocência da parte do Ciro que o Lula tenha princípios. Acredito que o que o Ciro disse não faz sentido porque tanto o Lula como boa parte dos petistas sabiam que o impeachment da Dilma iria prejudicar o PT como prejudicou. Prejudicou pra caralho. Tanto que Bolsonaro foi, ganhou força, ele se tornou candidato da direita pelo sentimento antipetista que muitos de nós tínhamos, né? Fora pela crescente guinada direita que nós tivemos e que o Bolsonaro capitaneou isso. Sim, Bolsonaro ele conseguiu ser o protagonista da direita. Sendo bom ou ruim é um fato. É um fato que hoje não existe nomes de pessoas à direita no Brasil. Embora hoje eu não tenha muita simpatia pelo governo Bolsonaro, eu tenho os meus motivos. Acredito que o governo vem se mostrando cada vez mais fraco por passar ideias e leis que viriam ser sancionadas num governo petista, num governo de esquerda, e estão passando, por exemplo, esse negócio de violência psicológica, entre outras coisas, a própria postura da ministra Damares, mas hoje o governo do Bolsonaro ele ainda
não tem a tal impopularidade que a Dilma teve, embora a gente esteja num cenário econômico muito desfavorável. O governo hoje do Bolsonaro, sim, a gente está numa crise econômica e claro que boa parte dessa crise veio pela pandemia, né? Pelo fechamento de comércios, pela quebra da cadeia de produção. A gente não pode negar isso, porque os insumos ficaram escassos, porque houve paralisação de cadeias de produção e isso é um efeito cascata. Fora que houve sim fechamento de comércios, mas o que eu observo do governo Bolsonaro é que ele aponta esses problemas, mas ele não mostra a capacidade de buscar alternativas e prefere ficar na culpabilização de terceiros. E isso que eu acho muito negativo, pois isso faz a população ser penalizada, por exemplo, com a inflação. A gente já está chegando no nível de inflação perto do que era do governo Dilma de 2015, começo de 2016, que era muito danoso. E a gente vê que não há uma vontade de resolver isso. É aquela coisa, vamos continuar culpando os governadores e tal. Porque o governador tem imposto do ICMS e por isso que está caro. E não ataca o problema que é a desvalorização do real. Que existem maneiras de tentar coibir isso. Mas eu tenho memória e eu lembro quão impopular foi a Dilma desde que ela assumiu a presidência. A Dilma, ela foi eleita pelo Lula. A Dilma foi entre aspas, simbolicamente um terceiro mandato do Lula, porque ele não podia continuar, ele tinha que ficar só 2 mandatos, ele não podia ter um terceiro mandato seguido. E o PT não tinha um nome que pudesse substituir o Lula. Como hoje, na direita não tem um nome que substitua o Bolsonaro. Não tem, infelizmente também não tem. Por isso que hoje eu estou numa desilusão com a política de tal forma que hoje eu não vejo solução política nenhuma em eleições. Hoje o problema é que o brasileiro ele tenta colocar as esperanças de mudança no país em político. E política é isso. Política não é um negócio bonito, política é um negócio sujo, que às vezes eu acredito que até os próprios políticos, quando entram lá, uma parte sim é para ter uma ascensão social, porque eles têm ascensão financeira e social, porque você vê que são pessoas que ganham um valor vultuoso, fora inúmeros benefícios, ou seja, a vida deles se transforma de maneira financeiramente. Claro que você tem status, você tem fama, por exemplo, os deputados, né, que são pessoas que foram colocadas lá para nos representar e eles não pouco fazem e são pessoas deslumbradas. A gente pode citar, por exemplo, a Carla Zambelli, Bia Kicis, Hélio Lopes, entre outros. Tem aqueles que despirocam, por exemplo, como a Joyce Hasselmann ou Alexandre Frota, que hoje são parlamentares que pouco expressivos e ficaram naquela coisa, naquela obsessão pelo Bolsonaro e o Bolsonaro não acabou correspondendo à expectativa deles hoje. Eles têm ideias, inclusive, contrárias ao do próprio presidente, eu acredito também por ser uma certa birra pessoal, enfim. Mas hoje eu não vejo solução política. Eu acredito que a solução parte do indivíduo e parte primeiramente da nossa sociedade que tem muitos vícios. Então, do que adianta a gente eleger políticos se os políticos eles são um reflexo também da gente? Infelizmente, claro que a gente não pode ficar só culpando a população. A culpa do povo, porque o povo, se hoje tem diversas mazelas e acredita em certas esparrelas, é porque houve um processo de lavagem cerebral também, por exemplo, de muitos criticar por criticar, e isso se torna-se uma virtude que não existe, você criticar o que você não sabe, o que você não conhece, entre outras coisas, aquela questão de levar vantagem.
Então eu vejo que hoje nenhum presidente, eu acredito que não tem a capacidade de resolver os problemas desse país. Quanto ao Ciro ele é um candidato que ele não traz elementos factíveis que resolva nada, que crie, continue, eh, continue causando problemas, porque ele é uma pessoa que não tem nada a acrescentar na política. Ele é a velha política, ele veio de uma família de oligarquia política que domina o estado do Ceará há um bom tempo. Ele faz de tudo para tentar cativar o eleitorado, como a iniciativa Ciro Games, que eu acho que é uma tentativa ridícula de se expor ridículo, tentativa de dançar capoeira, que é uma coisa ridícula. Por outro lado, o PT a gente já conhece como é a administração petista, principalmente da Dilma, tá? Que é uma da memória mais recente do brasileiro, porque tem muito eleitorado jovem que acredita na esquerda, mas não viveu, por exemplo, a era Lula e do mensalão, do petrolão, entre outros escândalos, mas acha que o Lula é maravilhoso. Ah, porque o Lula deu dinheiro para isso, deu dinheiro daquilo, mas criou uma cleptocracia que coloca hoje a nossa república numa questão viciada. Fora a inaptidão da Dilma. A Dilma, ela era uma um presidente, né? Eles falam até presidenta, é uma questão de identitarismo político, de pautas identitaristas. Tá? Mas a Dilma, ela era uma presidente fraca. Isso é um fator inegável. Não mas o Bolsonaro é isso, aquilo, porque tem aquelas de o Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro faz aquilo, mas pela minha memória que eu tenho, a Dilma ela conseguia ser tão ou mais incompetente ainda. A Dilma ela conseguiu destruir o legado que o Lula tinha de popularidade, e é um fato, e eu acredito que a classe política quis se livrar da Dilma na época, uma questão porque o PT ele era bastante impopular na época. A Dilma transformou o PT num partido impopular. Se o PT continuasse como um partido popular e a população enxergasse que o impedimento dela no cargo foi um golpe, o Fernando Haddad ele seria eleito no lugar do Bolsonaro. Isso não aconteceu. O Haddad ele perdeu por 12 milhões de votos de diferença. Isso é uma diferença considerável. Cara. Isso é uma diferença considerável e o PT ele foi perdendo prefeituras, ele foi perdendo muitos cargos. Claro que ele tem muita força no Congresso, mas o PT ele não tem a popularidade que ele tinha antes. Acredito que hoje, se o Lula volte a ter uma popularidade, ela volta por uma questão de um antagonismo ao próprio Bolsonaro hoje. Então eu acredito que não tem, não, o Lula, a popularidade do Lula, se hoje o Lula cogitam votar nele, que eu acho claro, verdadeiramente é um absurdo, é porque as pessoas têm raiva do Bolsonaro. Só que essa parcela de pessoas que estão descontentes com o Bolsonaro, pela que eu vejo, ainda não é suficientemente maior do que as pessoas que estavam insatisfeitas com a Dilma nos idos de 2015, 2016. E você vê isso pelas próprias manifestações que tem hoje, porque mais as pesquisas e tal, a internet, vejo muitas pessoas gostam do Lula, mas é uma questão de bolha. É uma questão de bolha. E hoje ainda está na memória do brasileiro o sentimento antipetista, as cagadas da Dilma. Por mais que hoje eu esteja um pouco decepcionado com o Bolsonaro por muitas questões, mas eu não vejo ele com essa impopularidade dos níveis da Dilma. Claro que vem crescendo descontentamento pela questão econômica, porque o brasileiro, infelizmente, a gente vive num aperto, né? A gente está sofrendo a questão financeira, isso é um fato. Isso é um fato. A questão financeira está pegando muito e o brasileiro não tem aquela coisa de mas foi o governo. Ele não tem essa análise, foi a pandemia, cara, o brasileiro ele não tem essa noção. Ele não tem, ele é muito guiado por. O brasileiro ele é um povo muito guiado também por emoção,
Pô, tá. Aí quem ele culpa? Culpa o presidente. Mas tem coisas que eu acho que o presidente Bolsonaro poderia resolver e não quer resolver. Ele não quer resolver porque ele parece que ele não tem vontade de resolver e ele se envolve em outras polêmicas vazias sem necessidade, né? Então é isso. Agora, o Ciro disse que o Bolsonaro não tem condições de se reeleger. Eu não sei. Eu acredito que o Ciro faz isso por uma questão de tentar se colocar num patamar onde ele realmente não está. Hoje na esquerda o PT manda. E o Ciro não tem popularidade suficiente para tentar rebanhar esses votos. E se ele tentar se candidatar mais uma vez, ele vai ficar fora do segundo turno. Não vai conseguir, ele não vai conseguir votos. Acredito que o Lula é a última pessoa do PT que ainda tem um certo carisma, força política, e sem a figura dele no futuro próximo, ele já é uma pessoa idosa, o PT não tem uma representatividade para segurar esse monopólio da esquerda. Aí quando o Lula passar dessa para pior, né, para o andar de baixo, aí a história será outra. Mas enquanto ele ainda estiver vivo e estiver no cenário político, pessoas como o Ciro Gomes nunca terão espaço dentro da própria esquerda, né? Acredito que enquanto o Lula estiver vivo e ainda tiver capacidade de tentar exercer poder de influência, o Ciro nunca vai se criar. Nunca vai se criar. Até de certa forma acredito que o Ciro Gomes ele é aquela coisa, né? Deus não dá as asas a cobras, né? Por isso que acredito que ele nunca mereça mesmo esse cargo, porque a gente sabe que ele faria muita merda como presidente. Ele conseguiria ser um cara. Eu sei que muitas pessoas podem ter raiva do Bolsonaro e tal, achar o Bolsonaro ruim, mas eu acredito que o Ciro Gomes ele consegue ser mais bravateiro, mais incompetente, mais inapto que o próprio Bolsonaro. Eu vejo isso, cara. Você vê que o cara é agressivo, o cara é destemperado. O cara ele propõe soluções que não são factíveis, cara. Então eu acredito que nessa ele se fudeu até, ele levou a mijada do Jean Willis, cara. O Jean Willis deu uma mijada nele, ele levou a invertida do Jean Willis, porque o cara não tem moral. Ele não tem moral e tá desesperado, vai dirigir caminhão, quer pagar de gamer, quer pagar de capoeirista, é desespero político, cara, visando eleições, né? Visando eleições, e isso chega a ser ridículo. Mas é aquela coisa, vamos ver o que vai acontecer até ano que vem, já falta um ano já, né? Vamos ver o que vai acontecer. O vídeo ficou extenso, peço desculpas, mas a minha análise ficou um pouquinho longa. Falou!